Pessoal, aqui é Caetano Aneta do VFX Brasil e nesse tutorial nós vamos dar sequência aos tutoriais do tubarão, da animação do tubarão e começar a criar um ambiente de fundo do mar para essa animação. Como exemplo, eu vou trazer aqui um vídeo do que nós queremos criar. Esse ambiente ele consiste basicamente como uma noção de profundidade, onde a visão aqui ela vai se perdendo ao longo da distância. Isso acontece como o mar é um meio mais denso do que o ar. Seria equivalente a você estar numa neblina, onde a visão vai se tornando cada vez mais turva à medida que você se afasta do seu campo de visão. Nesse caso aqui, quando o tubarão está mais distante, você consegue ver ele quase desaparecendo, e conforme mais perto você vai vendo ele mais nítido. Outro detalhe desse ambiente seria esse efeito aqui de caustics no fundo do mar. Esse efeito, denominado como caustics, ele se dá devido à concentração de raio de luz, dos raios de luz que atravessam a superfície do oceano. A superfície do oceano ela funciona como se fosse uma lente, e por refração ela acaba criando esses raios aqui mais concentrados de luz e outros umas regiões mais escuras. Esse efeito é chamado de caustics. Basicamente, isso são os efeitos que nós vamos criar aqui nesse tutorial. Vou minimizar ele. Inicialmente, nós precisamos de um plano para servir como fundo do mar. Eu vou vir aqui em Create, Polygon Primitives, Plane. Ele cria um plano aqui na minha ferramenta de escala. Eu vou ampliar esse plano para que ele cubra a área de visão. É o suficiente. A segunda coisa que nós precisamos é de uma luz para poder gerar o efeito de caustic. Eu vou criar aqui Lights. A luz mais indicada para isso seria a Directional Light. Vou posicionar ela aqui mais próximo do tubarão. E deixar ela aqui apontando de cima para baixo, ligeiramente inclinada, um pouquinho aqui para frente, para poder visualizar melhor o tubarão. Vou trazer aqui a visão da câmera. Se eu renderizar agora a minha cena, certo? Esse é o resultado que nós temos. A princípio sem muita coisa, basicamente é o plano que nós acabamos de criar. O fundo aqui é preto, na realidade o fundo ele vai acabar sendo preenchido por uma esfera com um shader volumétrico, que vai dar essa sensação que nós vimos no vídeo inicial de profundidade. Bom, primeiro vamos mapear aqui a luz com o efeito que vai gerar o caustics. Eu vou trazer aqui o meu Hypershade. Aqui no Hypershade, certo? A textura que eu vou aplicar nessa luz, em 2D Textures, aqui, essa Ocean. Essa textura Ocean procedural, na verdade, ela é usada para a criação do sistema de oceanos do Maya. Aqui, em Dynamics Fluid Effects, nós temos uma opção Ocean Create Ocean. Na verdade, ele cria uma superfície similar a de um oceano mesmo em 3D, que é deformada, ela possui relevo e se movimenta como se fosse um oceano. Esse shader ele é utilizado, essa textura é utilizada como parte desse processo, mas nesse caso nós vamos usar ela para criar o efeito de caustics no fundo do mar. Eu vou trazer aqui meu Attribute Editor. Nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui, ele é um shader bem complexo, ele traz vários detalhes aqui para poder ser trabalhados, mas basicamente o que nós vamos utilizar, os efeitos que nós vamos alterar dele, seria no Wave Height, que seria a altura da onda. Eu vou clicar aqui no meio para trazer mais um, e aqui basicamente 9 para poder começar a ter um efeito similar. Turbulence, eu não vou mexer em nada. Wave Peaking, essa propriedade final aqui, eu vou fazer algo similar ao que eu fiz no Wave Height.
E só para complementar, para poder ficar um pouco mais esparso isso daqui, o wavelength mínimo, que é o comprimento da onda, eu vou aumentar isso. Isso começa a dar um pouco mais do efeito que nós queremos apresentar. E por último eu vou mexer na cor aqui. No Color Gain, vou procurar deixar uma cor mais aqui azulada, um azul mais claro. Color Offset, esse azul aqui mais escuro. E com isso nós temos o efeito aqui. Eu preciso aplicar essa textura na luz, na Directional Light. Então aqui em Textures. Esse daqui é o que eu preciso fazer. Vou selecionar a minha luz. Com o botão do meio do mouse eu vou clicar aqui no Ocean e arrastar aqui até a propriedade Color. Fechar o Attribute, o Hypershade, renderizar novamente. E agora sim nós temos o resultado. O problema é que ele ainda está muito pequenininho. Na verdade eu preciso deixar isso um pouco mais espalhado. Para fazer isso daqui basta eu vir aqui na luz, com ela selecionada, e aqui para a minha opção de escala e aumentar a escala da luz até um tamanho razoável. Acredito que 8 e pouco mais ou menos de escala vai ser o suficiente. E vou renderizar novamente. E agora sim nós temos um efeito um pouco melhor. Aqui ele não fica tão pequeno como estava anteriormente. Em seguida eu vou criar o ambiente onde ele dá noção de profundidade do oceano, onde a gente começa a perder a visão conforme a distância da câmera. Quanto mais distante, menos nós enxergamos. E também isso vai dar uma visão um pouco mais azulada para o fundo aqui do oceano. Não vai ficar esse preto que na verdade é o padrão do background. Para isso eu vou vir aqui em Create, Volume Primitives, Sphere. Ele cria uma esfera bem pequenininha aqui. O que eu preciso fazer, eu vou vir aqui para a minha vista perspectiva, é ampliar essa esfera até um tamanho que englobe a minha cena, até um pouco maior, se for o caso. Então, isso é o suficiente. Vamos voltar aqui para a visão da câmera. Eu vou alterar a cor aqui. Vou deixar uma cor aqui mais azul. Renderizar novamente só para ver qual o resultado que nós obtemos. Agora sim, com essa esfera volumétrica, com shader volumétrico, nós começamos a ter, mas ainda a densidade que eu tenho dentro dessa esfera permite que eu ainda veja o horizonte, que eu não consiga observar. Se eu colocar o meu tubarão aqui bem para trás, aqui na animação, e renderizar novamente, ele ainda fica muito nítido aqui. A ideia é que a gente não consiga sequer ver esse horizonte. Então, para isso, o que eu preciso fazer é aqui no Sphere Fog, que é o shader volumétrico aplicado na esfera, na opção densidade, eu preciso aumentar o valor dessa densidade o suficiente para que eu não enxergue isso. Realmente uns 5 e pouco seria o suficiente. Isso varia de cena para cena. No caso, a cena que vocês estão criando, vocês precisam fazer testes nisso daqui para ver se é o suficiente o que você precisa. E eu acho que para o que nós precisamos aqui é o suficiente. Aqui ele já fica bem turvo, nós não conseguimos mais ver o horizonte, ele já desaparece. Conforme eu trago aqui a animação dele mais próxima, eu tenho uma visão melhor. Para deixar os raios um pouco mais fortes aqui, com uma intensidade um pouquinho mais, para dar um aspecto de caustics um pouco melhor, eu posso vir aqui, selecionar a luz e na propriedade aqui do Directional Light Shape, ampliar um pouquinho aqui a intensidade dele. Assim nós temos um resultado um pouco mais forte aqui. O efeito do caustics fica um pouco mais acentuado. E por último, nós precisamos animar esse caustics aqui, esse efeito aqui do fundo do mar, porque as ondas teoricamente na superfície do oceano elas estão em movimento, então esse efeito aqui ele não fica estático, ele ocorre devido ao posicionamento das ondas.
Então, como as ondas estão em constante movimento, você precisa perceber isso daqui. Eu vou fechar esse. Para isso é muito simples. Eu indo aqui na luz ainda selecionada, indo no Ocean, que é a textura que está aplicada no canal de cor deles, eu tenho essa propriedade Time. Da mesma forma que isso foi feito no primeiro tutorial dessa série do tubarão, foi utilizada uma expressão para poder animar o movimento da cauda dele, indo de um lado para o outro, para que a gente não precisasse ficar animando keyframes em relação a isso. Aqui nesse caso, no Ocean, eu vou vir aqui na propriedade Time, botão da direita Create New Expression, selecionar a propriedade, Ctrl C, vim aqui embaixo, Ctrl V, e dizer que ela é igual ao time. Time é o tempo global, ele se refere à timeline do Maya. E vou dividir isso por 2 para ele deixar o movimento um pouco mais lento. Certo? Então isso vai indicar que ele vai fazer o cálculo do tempo. No caso, o padrão do Maya, como essa cena foi criada 24 quadros por segundo, a cada 24 quadros ele vai ter 1 segundo. Então o time vai ser 1 para cada 24 quadros. E vai dividir isso por 2 e vai trazer esse parâmetro para o valor time aqui do Ocean Texture. E Create. Ele muda a cor da propriedade, indicando que tem uma expressão aplicada. Vou movimentar aqui, você pode notar que ele altera esses valores. Agora eu vou renderizar ele em outras posições aqui. Um pouco mais para frente, renderizar novamente. Gravar essa imagem primeiro. Gravar essa imagem novamente, posicionar um pouco mais para frente, renderizar de novo. Se você for observar agora nessa sequência de imagens, nós temos aqui esse efeito aqui de caustic se movendo, que é basicamente o que nós queremos obter para poder resultar nessa animação. Bem, espero que esse tutorial tenha sido útil a vocês. Postem seus comentários e nos vemos no próximo tutorial aqui no VFX Brasil. Obrigado.